Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Versículo 1 ao versículo 31. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. E amarrando-no, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, a preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez mais clamavam: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, os escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Por que Cristo morreu? Quem foi o responsável por sua morte? Ou quem foram os responsáveis por sua morte? Os fatos parecem claros
e muito claros, como o dia. De fato, Jesus não apenas morreu, ele foi morto, executado publicamente como um criminoso. Os dirigentes judaicos ficaram furiosos com sua atitude desrespeitosa para com a lei e com as suas reivindicações provocadoras, enquanto os romanos ouviram dizer que ele se estava proclamando rei dos judeus e assim desafiava César, o imperador. Um dos aspectos fascinantes que os evangelhos nos mostram é que no julgamento de Jesus existe uma mescla de fatores legais e morais. Todos eles indicam que tanto no tribunal judaico como no romano seguiu-se certo procedimento legal. Eles seguiram os ritos legais. Eles fizeram um julgamento para tratar do caso de Jesus. A vítima foi presa, acusada, examinada, chamaram-se testemunhas. Então o juiz deu o seu veredito e pronunciou a sentença. Contudo, os evangelistas também esclarecem que o preso não era culpado. Ele não era culpado das acusações, e que as testemunhas eram falsas, e que a sentença de morte foi um horrendo erro judicial. E talvez você pergunte, mas por que deste erro? O motivo desse erro foi a presença de fatores pessoais e morais que influenciaram a execução da lei. Caifás, o sumo sacerdote judaico, e Pilatos, o procurador romano, não eram apenas oficiais da igreja e do Estado, no cumprimento e execução de seus deveres oficiais. Eles eram seres humanos decaídos e falíveis, levados pelas paixões sombrias que governam a todos nós. Nossos motivos são confusos. Podemos ter êxito em preservar um pouco de retidão no desempenho do dever público, mas por trás dessa fachada espreitam emoções violentas e pecaminosas, as quais sempre ameaçam explodir. Ou seja, você pode ter a fachada de um bom advogado, de um bom juiz, a fachada de um bom presbítero, de um bom pastor, mas você continua sendo pecador. E às vezes nós criamos um rito, como foi feito na história de Jesus, na história do seu julgamento. Parece que tudo está correndo legalmente, mas isso tudo é uma representação. Por trás daquele julgamento havia pecados escondidos, havia inveja, ganância, havia covardia. Tudo era uma fachada, tudo era hipocrisia. Mas eles estavam vendendo a imagem de pessoas justas, comprometidas com a justiça. Os evangelistas expõem esses pecados secretos, enquanto contam a história da prisão, julgamento, sentença e execução de Jesus. E é interessante que os evangelhos eram usados para ensinar os novos convertidos, para ensinar que por trás de um rito bem elaborado judicialmente pode ter pecados ocultos que nos controlam. Hoje nós vamos olhar para este relato, o relato da execução de Jesus, através de 3 perspectivas. A primeira, vamos identificar os suspeitos deste crime e suas motivações. E depois vamos olhar para os suspeitos
E não somente para eles, mas também para nós. É muito comum você ver e ouvir as pessoas condenando as outras, mas se esquece que se estivessem na mesma situação que o outro, provavelmente fariam as mesmas coisas, ou pior. Então veremos este relato nas três perspectivas: os suspeitos e nós, e depois Deus e nós, a fim de respondermos as seguintes perguntas: quem foram os culpados da morte de Jesus? Quais os personagens envolvidos na morte de Jesus? O que levaram a fazer isso? E o que eles têm a ver conosco? E o que Deus tem a ver com tudo isso? Então, passemos para o primeiro ponto. Olhemos para esse texto na perspectiva dos suspeitos. Obviamente, os responsáveis imediatos pela morte de Jesus foram, é claro, os soldados. Foram eles que executaram a sentença. Nos documentos históricos, quando tratando sobre a crucificação, nós sabemos algumas coisas. Primeiro, nas crucificações, o prisioneiro era despido e humilhado publicamente. A seguir, era forçado a deitar-se de costas no chão. Suas mãos eram pregadas ou atadas ao braço horizontal da cruz, que era chamado de patíbulo, e seus pés ao poste vertical. Então a cruz era erguida e jogada num buraco escavado no chão. E em geral eles providenciavam um pino ou um aceno rudimentar para que o corpo ficasse apoiado e não se rasgasse. E nesse pino também, nas bases dos pés, os prisioneiros usavam para suspirar e tentarem respirar. E ali eles ficavam crucificados, pendurados, expostos à intensa dor física e ao ridículo do povo, ao calor do dia e de noite. E ainda que os filmes nos passem a ideia de que a cruz era muito alta, não era bem assim. As cruzes ficavam em um tamanho que era possível que os chacais à noite se alimentassem do corpo do indivíduo ainda vivo. Esta era então a crucificação. A tortura durava dias. No entanto, quando nós olhamos para o texto bíblico, percebemos que os soldados tiveram algumas atitudes que não eram o padrão. Não bastasse a crueldade da cruz, os soldados adicionam ainda mais crueldade. Não era roteiro dos soldados, não era padrão dos soldados fazerem o que eles fizeram com Jesus. E o que eles fizeram? O versículo 27 do capítulo 27 de Mateus diz que ele foi levado ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte, tiraram as suas vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Somente os reis se vestiam com manto escarlate. Eles estão aqui ironizando Jesus. E tecendo uma coroa. Um rei precisa de vestes próprias, adequadas, e uma coroa. Teceram então a ele uma coroa de espinhos. Colocaram na cabeça, na mão direita colocaram um caniço, como se fosse um cetro. O rei precisa de um manto, de uma coroa e de um cetro. Ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspiam nele, e com o caniço batiam na cabeça dele. Depois de escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para ser crucificado. Talvez no tribunal os soldados se defendessem: bem, nós só fizemos o nosso dever, estávamos seguindo ordens. Mas nenhuma ordem exclui a sua avaliação moral do que você está fazendo. Você pode avaliar se aquela ordem deve ser cumprida ou não a partir de um princípio moral. Obviamente que o papel deles era obedecer crucificando.
Mas não foi dada nenhuma ordem para o que eles fizeram aqui. Eles acrescentaram crueldade. Eles expõem evidentemente sua crueldade. Eles escarneciam, cuspiam, ridicularizavam a Jesus. Eis aqui os primeiros culpados. E se nós tivéssemos que apontar uma característica que nos salta, com certeza seria a crueldade. No entanto, quem os entregou? Quem entregou Jesus aos soldados? Pilatos. Este é o segundo suspeito. Então, versículo 26. Então Pilatos soltou Barrabás e, após ter açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Entregou aos soldados. De fato, o credo cristão, o credo apostólico, declara que Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Pilatos foi nomeado procurador ou governador romano da província fronteiriça da Judéia pelo imperador Tibério. E ele serviu a Tibério durante 10 anos. O objetivo principal de Pilatos era manter a lei e a ordem. Era impor a pax romana, a paz. Evitar qualquer tipo de rebelião, qualquer tipo de sedição. Quando os dirigentes judaicos levaram Jesus a ele dizendo: encontramos este homem pervertendo a nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo rei, Pilatos teve que dar atenção a essa denúncia. Afinal, era o dever dele impedir qualquer sedição, qualquer rebelião. E eles estão dizendo que eles não... Tem alguém dizendo: não pague tributos a César. Tem alguém dizendo: eu que sou o rei. Com certeza isso chamou a atenção de Pilatos. Embora saibamos que todas essas acusações eram falsas. Pilatos não pôde deixar de lhes dar atenção. Pilatos, no entanto, está convicto da inocência de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, para que isso fique ainda mais claro a você. Lucas, capítulo 23, no versículo 4, nós lemos uma informação que nós não encontramos clara em Mateus, mas ela complementa a narração que nós lemos no início. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Repare agora o versículo 13 em diante, deste mesmo capítulo. Reunindo Pilatos os principais sacerdotes e as autoridades do povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo. Mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que os acusais, nem tampouco Herodes, que me tornou a enviá-lo. No versículo 22 nós lemos: então pela terceira vez lhes perguntaram: que mal fez este homem? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Ele está convicto de que Jesus é inocente. E vemos-lo contorcer-se à medida que tenta soltar a Jesus e pacificar os judeus. Isto é ser justo e injusto ao mesmo tempo. Se ele é inocente, o que um homem de princípios deveria fazer? Soltá-lo. Mas ele não faz. E ele tenta 4 evasões. Primeiro, quando ele ouve que Jesus era da Galileia, e Galileia estava sob jurisdição de Herodes, ele então envia Jesus a Herodes para julgamento. Ele está transferindo a responsabilidade da decisão. Herodes não vê crime algum nele e manda de volta Jesus para Pilatos. Ele tenta uma segunda evasão. Ele tentou aqui meias medidas. Portanto,
depois de o castigar, soltá-lo-ei. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar uma surra em Jesus. Vou satisfazer o anseio de sangue dessa multidão. E pronto. Necessariamente não vou condená-lo. Mas a questão é, se Jesus era inocente, devia ter sido imediatamente solto, não castigado, não açoitado. Mas essa evasão não dá certo. Ele tenta uma terceira. Ele tentou fazer a coisa certa, soltar a Jesus, com o motivo errado, pela escolha da multidão. Lembrando-se do costume que o procurador tinha de dar anistia na Páscoa a um prisioneiro, ele esperava que quando colocasse Barrabás e Jesus, as pessoas optassem por Jesus. Mas essa evasão falhou novamente. A quarta evasão, então, e a mais conhecida, é que ele tentou protestar sua inocência. Tomando água, lavou as mãos na presença do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Que ironia! Estou inocente do sangue deste justo, mas ele será crucificado. Ainda que justo. Qual característica que você vê aqui? Covardia, medo. Ele está acuado. Ele não quer ficar mal diante das pessoas, ao mesmo tempo que a sua consciência é castigada pela certeza de que ele está condenando um justo. E quem entregou Jesus a Pilatos? Temos um terceiro grupo de suspeitos, os sacerdotes. Os líderes judaicos que colocaram Pilatos nessa situação. E é interessante que o próprio Pilatos se deu conta e pronunciou àqueles homens que Jesus não tinha pecado algum. E Jesus, em João, capítulo 19, versículo 11, diz: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Palavras de Jesus. E Pedro anunciou lá em Atos: Jesus, prestem atenção, israelitas, Jesus a quem vós traíste e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida. Esse texto está lá em Atos, capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Qual era o motivo fundamental da hostilidade dos líderes judaicos em relação a Jesus? Com certeza era inveja. Eles tinham inveja da autoridade de Jesus. Eles tinham também ódio, porque Jesus não se deixava levar pela aparência de santidade que eles possuíam. Jesus conhecia os corações. Jesus havia dito que eles eram sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Jesus havia exposto o pecado daqueles homens. E é interessante que em Mateus 27, versículo 18, Pilatos, um homem esperto e inteligente, ele entendeu isso. O versículo diz o seguinte: porque Pilatos sabia que por inveja o tinham entregado. Eles invejavam a autoridade de Jesus. E é interessante que a inveja ela está muito ligada ao orgulho. Quem tem orgulho de si sempre vai ter inveja do outro. Porque ele olha para o outro e diz assim: bem, ele está numa posição que eu deveria estar. Eu sou bom o suficiente para isso. Eu sou capacitado. Deveria ser eu e não ele. O povo deveria amar a mim, não a ele.
O povo deveria me seguir e não a ele. A inveja está sempre ligada ao orgulho. É achar que você deve ter mais do que o outro, porque você acha que é melhor do que o outro. Inveja, orgulho. Há um escritor inglês que tem uma frase muito interessante quanto a isso. Diz que Pilatos detectou sob o disfarce deles o vício vulgar da inveja. Inveja é o lado inverso da moeda chamada vaidade, orgulho. E a competição deles com Jesus foi essencialmente uma luta pela autoridade. Jesus havia desafiado a autoridade deles, pois possuíam um tipo de autoridade que claramente lhes faltava. Tendo visto como os sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos e como Pilatos o entregou aos soldados, agora precisamos examinar como Jesus foi parar nas mãos dos sacerdotes. E foi através do traidor Judas. Judas o entregou aos sacerdotes. Essa entrega é especificamente chamada de traição. Deveras, como diz Paulo, a quinta-feira santa será sempre lembrada como a noite em que ele foi traído. E Judas como aquele que o traiu. Há muitas alternativas para explicar a traição de Judas. Alguns irão dizer que ele fazia parte dos zelotes ou dos sicários, que eram grupos que lutavam pela liberdade da Palestina, que lutavam pela liberdade de Israel. Obviamente, Palestina não é o mesmo sentido que nós usamos hoje. Eles queriam estar livres do jugo de Roma. E quando Judas se dá conta que Jesus não é um libertador político, um conquistador, um líder rebelde, ele se frustra. E ele trai a Jesus. Essa é uma das alternativas. Uma outra alternativa é de que, na verdade, Judas foi o único que entendeu a mensagem de Jesus. Que Judas foi o único que entendeu que Jesus deveria morrer. Bem, se ele deve morrer, que eu seja o instrumento para isso. Mas nenhuma dessas duas alternativas tem base bíblica. Abra sua Bíblia em João, capítulo 12. Se você está curioso, se você quer um entendimento do porquê Judas traiu a Jesus, João capítulo 12 nos explica bem. Versículo 1. Jesus ungido por Maria em Betânia. Não é Maria Betânia, a irmã de Caetano, viu? João 12, versículo 1 diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Que homem bom, não? Agora veja o versículo 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele não era nenhum líder político que queria a libertação. Ele pensava em si. Ele era o tesoureiro dos discípulos. E ele tirava da bolsa o que ele queria. E quando ele viu a oportunidade de vender aquele perfume,
Ele falou assim, agora eu vou, né? Mas aí ela joga todo o perfume e ele fica nervoso. Ele, puxa vida, podia dar aos pobres. Ou seja, podia passar aqui pelo meu caixa, né? E eu teria destino para esse dinheiro. Não para os pobres, mas para si mesmo. Isso está acontecendo pouco antes de Jesus morrer. Talvez Judas ele comece a pensar, eu preciso agora recuperar aquela oportunidade que eu perdi. Como farei isso? Tendo testemunhado e denunciado o que viu como desperdício irresponsável de Maria, ele parece ter ido diretamente aos sacerdotes a fim de recuperar um pouco da perda. Os que estão dispostos, talvez ele tenha perguntado, o que vocês estão dispostos a me dar em troca de Jesus? Perguntou ele. Sem dúvida alguma, então começaram a pechinchar e no fim concordaram em dar-lhe 30 moedas de prata, o preço de um resgate de um escravo comum. Ele está recuperando o dinheiro que ele havia perdido. Vimos então crueldade quando nós olhamos para os soldados, covardia quando olhamos para Pilatos, inveja quando olhamos para os sacerdotes, e quando olhamos para Judas, ganância. E o que eles têm a ver conosco? Primeira perspectiva, os suspeitos. Segunda perspectiva, os suspeitos e nós. Os soldados e nós. Talvez os soldados se justificassem, cumprimos apenas nosso dever. No entanto, ainda que usemos as mesmas desculpas que os soldados usaram, eu só fiz o que deveria ter feito. As nossas ações devem ser pautadas por imperativos morais acima de qualquer ordem. Os soldados haviam demonstrado crueldade com atitudes de escárnio, humilhação e violência além do normal. E de igual modo podemos justificar nossos atos, pecados, insensibilidades. E queremos dizer, bem, eu fiz isso por causa disso. Eu tinha que fazer. E dificilmente admitimos que somos pecadores. E que nas devidas proporções, a mesma crueldade que estava no coração dos soldados pode estar em nós. E Pilatos? É fácil condenar Pilatos e passar por alto o nosso próprio comportamento, igualmente tortuoso. Ansiosos por evitar a dor de uma entrega completa a Cristo, nós também procuramos subterfúgios. Fazemos uma afirmação pública de lealdade a Ele, mas ao mesmo tempo negamos em nossos corações. Pilatos desejava soltar a Jesus, mas também desejava contentar a multidão. E a multidão venceu. Por que será que a multidão venceu? Um dos argumentos excelentes dos judeus foi: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. A escolha era entre a honra e a ambição, entre o princípio e a conveniência. A escolha era entre César e Cristo. Pilatos deveria escolher entre dois reis, e para a vergonha eterna dele, ele escolheu o rei errado. E talvez nós tenhamos uma postura igual a de Pilatos. Sou crente quando é conveniente a mim. Sou súdito quando é do meu interesse. Mas eu não estou disposto a seguir inteiramente as ordens deste rei, quando não é conveniente a mim. Perceba que é o gênero humano culpado, e que possivelmente faríamos o mesmo que eles.
E obviamente seríamos responsáveis por esses pecados. E os sacerdotes, que viviam aquela banca de santidade. No seminário, eu fui de um extremo ao outro. Você, obviamente, tirando de lado a instituição, que é muito boa, mas as dificuldades que você encontra têm a ver consigo mesmo e com as pessoas que estão ao seu lado. Puxa vida, mas no seminário só tem gente santa? Não. Com o tempo você começa a perceber que algumas pessoas estão no seminário por alguns outros motivos, que não necessariamente servir a Cristo ou aprender da palavra. E você se dá conta que no seminário e também no pastorado, uma das maiores tentações do seminarista e do pastor é representar um papel. O papel do pastor, né? Aquela coisa, o jeito de falar diferente. É uma representação. Mas a máscara cai. Porque quando você se distrai, você acaba sendo o que é. E não aquilo que você representa. Daí a necessidade de, independente de você ser um líder ou não, você sempre saber o que você é diante de Deus. Pecador e carente da graça do Senhor. Nenhum cristão é super-homem, independente do papel que ele desenvolva na igreja. Somos todos pecadores. Todos pecadores e carecemos da graça de Deus. E quanto mais difícil é para a pessoa reconhecer isso, mais ela vai se afundar no pecado. E um abismo chama o outro. E Judas e nós, o que tem a ver? Não é por acaso que Jesus nos diz que nós devemos nos acautelar de toda a cobiça. Por causa do dinheiro, muitos têm descido às profundezas da depravação. Os magistrados têm pervertido a justiça por subornos. Os políticos têm usado o seu poder para a concessão de contratos ao que faz uma proposta melhor. Os negociantes têm feito transações desonestas, pondo em perigo a prosperidade de outros, a fim de ganhar mais. Pastores têm transformado a religião em uma empresa comercial. E é bom que nós consideremos que essas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, bens materiais, que deificam as riquezas, que idolatram os bens, não é só os líderes que estão errados, não. Porque essas igrejas estão cheias de gananciosos. Estão lá para ouvir exatamente o que eles estão pregando. Porque o Deus deles é Mamão e não Cristo. Os líderes podem ter sim uma responsabilidade maior, mas os demais que estão frequentando também são culpados. Porque é isso que eles querem ouvir. É isso que agrada os seus ouvidos. Estão trocando Cristo por dinheiro, ganância. O linguajar de todas essas pessoas é o mesmo que o de Judas. Dependendo do que me derem, eu o entregarei a vocês. Judas não foi exceção. Jesus disse que é impossível servir a Deus e ao dinheiro. E que não podemos servir a dois senhores. Judas escolheu o seu Deus, escolheu o dinheiro. A conclusão é que é natural encontrarmos desculpas para estes homens, para estes culpados, pois vemos em nós mesmos, neles, e gostaríamos de ser capazes de nos desculparmos. Todos nós somos culpados. É possível vermos em alguma proporção a crueldade dos soldados em nossos corações, a opção pelo que nos é conveniente e a covardia de fazer o que é certo, assim como Pilatos, a inveja e o orgulho dos sacerdotes, o incômodo pela autoridade de Cristo em nossas vidas, porque às vezes parece que Cristo incomoda.
Incomoda ouvirmos que somos pecadores. Porque Ele se intromete na minha vida, porque Ele não deixa como eu estou, porque eu tenho que ouvir algum pregador chato dizendo que eu estou em pecado, que eu estou errado, porque Ele não deixa eu pensar que eu sou o centro de tudo. O quão inconveniente Jesus é para você, porque era para aqueles sacerdotes. A ganância por bens materiais pode estar tomando conta do nosso coração. E Deus e nós? De um lado, na perspectiva humana, nós vemos os culpados. E concordamos que não apenas eles são culpados, nós somos culpados. Foram os nossos pecados que levou Jesus à cruz. Foram os nossos pecados que condenou um inocente. Mas na perspectiva de Deus, Ele se entregou. Que lindo isso! Porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, por causa da maldade humana, por causa da nossa crueldade, covardia, inveja, ganância. Mas embora Jesus tivesse sido levado à morte pelos pecados humanos, Ele não morreu como mártir. Pelo contrário, Ele foi à cruz espontaneamente, até mesmo deliberadamente. Ele disse: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, e é o que eu vou fazer por vocês. Porque quando a humanidade estava dando o seu pior na cruz, Deus estava dando o seu melhor. Deus estava dando a si mesmo. Enquanto a humanidade dava o seu pior, Deus se entregava em amor por homens e mulheres injustos que não mereciam nada a não ser a justiça de Deus. E será que isso não te constrange? Ele estava na cruz, absorvendo toda a ira do Pai, que nos tinha como alvo, para que nós não sofrêssemos, para que nós não fôssemos condenados. Quem entregou Jesus para morrer? Na perspectiva de Deus, não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foram os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. E Pedro deixa isso claro, lá em Atos capítulo 2, versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquos. As duas coisas estão presentes. O plano de Deus em entregar a si mesmo, e na ótica, na responsabilidade humana, a crueldade e o pecado agindo nos corações dos homens. O homem dando o seu pior e Deus dando o seu melhor, dando a si mesmo. É essencial que conservemos juntos estes dois modos complementares de olhar para a cruz. No nível humano, Judas o entregou aos sacerdotes, os quais o entregaram a Pilatos, que o entregou aos soldados, e os quais o crucificaram. Mas no nível divino, o Pai o entregou. Ele se entregou a si mesmo para morrer por nós. Jesus disse: ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Louvado seja o nosso Senhor. Bendito seja Jesus Cristo, que se entregou por pessoas que não merecia. E isso é graça, isso é misericórdia. A cruz é uma exposição da maldade humana, mas ao mesmo tempo é a revelação do propósito divino de vencer a maldade humana através do amor. E somente um homem que reconhece sua pecaminosidade na cruz está pronto para desfrutar da graça. Para que você desfrute da graça de Cristo, você deve reconhecer que você tem culpa na morte de Cristo.
Pergunta o hino: estava lá quando crucificaram o meu Jesus? E a nossa resposta deve ser afirmativa: sim, estava. Não apenas como espectador, mas como culpado. Mas a graça dele me alcançou. O amor dele é maior, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Concluímos, portanto, os suspeitos, soldados com a sua crueldade, Pilatos com a sua covardia, sacerdotes invejosos, Judas com a sua ganância. Mas há os suspeitos em nós. Todos somos culpados. Foi pelos nossos pecados, para redimir-nos de nossa maldade, que ele morreu. Na cruz ele dizia: Pai, perdoa-lhes. E aprendemos também que na cruz o homem revela e entrega o pior de si. E na cruz Deus se revela e entrega o melhor de si. Ele entrega a si mesmo em amor. E eu gostaria de concluir com algumas perguntas pessoais, que é entre você e Deus. Você consegue ver os seus pecados na cruz? Nas devidas proporções você se identifica com esses culpados? O quanto o amor de Deus te constrange? O quanto o amor de Deus lá na cruz te constrange? O quanto a cruz te estimula a odiar toda a crueldade, toda a covardia, toda a inveja e toda a ganância em que há em você? O quanto de gratidão é produzida em seu coração por Deus em se entregar por alguém como você? Ele morreu por você, para que você vivesse para Ele. Ele morreu por você, para te libertar de você mesmo. Ele morreu para pagar a sua dívida, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Louvado seja o Senhor. E se com Ele morremos, com Ele viveremos. Bendito seja o Cordeiro inocente que morreu em nosso favor. Obrigado, Pai, pois na cruz vemos o nosso terrível pecado, vemos a maldade humana, o ser humano dando o pior de si, mas vemos a Tua graça e a Tua misericórdia, o Teu amor sendo expresso no fato que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. Louvamos-te, ó Deus, pois Cristo Jesus na cruz tomou o cálice amargo até a última gota, para que nós pudéssemos tomar o cálice transbordante da salvação. Obrigado, ó Deus, porque Cristo Jesus absorveu a ira, para que nós fôssemos amados eternamente. Louvado seja o Cordeiro. Que a Tua igreja, ó Pai, não se esqueça do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E que o sacrifício de Jesus faça com que vivamos uma vida de serviço, de entrega para a glória dEle. Que possamos dar de nós a Ele, porque Ele deu tudo de si para nós. Ó Deus, dai-nos um coração mais grato. Dai-nos um coração humilde, que reconheça que fomos aceitos por Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque a mesma palavra que nos diz que Cristo morreu, nos diz também que Ele ressuscitou. E nós cremos que Ele venceu a morte, o inimigo mais implacável da humanidade. E em Cristo somos mais que vencedores. E um dia estaremos na presença do Rei, e não haverá mais luto nem dor, e não haverá pecado. E jamais, ó Deus, nós voltaremos a ser assediados pelas nossas paixões pecaminosas. E nós iremos nos alegrar para sempre nesta verdadeira liberdade de o adorarmos, de o amarmos plenamente. Obrigado, Senhor. Que o Senhor guie o Teu povo em Teus caminhos. Que o Senhor nos dê uma semana de paz. E que o Senhor nos dê a disposição de levarmos esta mensagem, a mensagem da cruz,
àqueles que estão vagando em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que as benditas consolações do Santo Espírito habitem abundantemente em vossos corações. Amém.